A música está passando por uma revolução tão significativa quanto a mudança trazida pelo mundo digital e a era do streaming. Estamos prestes a mudar completamente a forma na qual produzimos música, mas principalmente a forma na qual percebemos música. Estou falando da música imersiva. Fim do século XIX, a Europa vivia uma explosão de invenções e de tecnologia através da Revolução Industrial. Em 1881, um inventor francês chamado Clément Adler teve a ideia de instalar no Ópera de Paris algo revolucionário para a época, o teatrofone. A sua invenção consistia basicamente em ligar 2 telefones para transmitir ao vivo por chamada os concertos das orquestras. Nascia então o conceito que no século XX se tornaria o som estéreo e no século XXI a música imersiva. Mas o que é exatamente um som mono ou um som estéreo? Para entender melhor, vamos imaginar uma banda com 4 músicos, gravando o som de seus instrumentos dentro de tubos de água. No mono, o som dos instrumentos estaria apertado dentro de um mesmo tubo. Já no estéreo, poderíamos dividir em 2 tubos um pouco dos instrumentos, por exemplo, a guitarra mais na esquerda, o baixo mais na direita e a bateria no meio. Isso significa que o som dos instrumentos teria um pouco mais de espaço para se expressar. Já no som imersivo, seria como se não tivessem mais tubos e que você pudesse nadar no meio de todas essas ondas sonoras. Até os anos 60, quase tudo era mono, e mesmo que a tecnologia estéreo já existia, ela era cara e pouco acessível. Nos anos 70, com a popularização dos sistemas de som e das fitas cassete, o estéreo se tornou o padrão e reinou por muitos anos. Hoje em dia, estamos vivendo um momento de transição parecido com a música imersiva. Mesmo que a sua base tecnológica já exista há décadas, o problema é que ela dependia de muitos alto-falantes e de equipamentos muito caros também. Talvez você se lembre dos DVDs que a gente alugava, com pequenos números que diziam Dolby 5.1 ou Dolby 7.1. Esses números significam a quantidade de alto-falantes necessários para poder reproduzir o arquivo do filme, 5 alto-falantes em um subwoofer ou 7 em um. O problema é que se você não tem um home theater com diversos alto-falantes, a experiência simplesmente não funcionava. Sem falar que os engenheiros de som eram obrigados a fazer versões diferentes, dependendo se a sala tinha 2, 5, 7, 11 ou 30 alto-falantes, pois o arquivo de um não era compatível com o outro, e isso encarecia muito o processo. Em 2012, a Dolby Laboratories lançou o Dolby Atmos, e mudou tudo isso. Através do uso de metadata, eles foram capazes de desenvolver um sistema que renderiza o som em tempo real, de acordo com o sistema de som que a música vai ser reproduzida. Ao invés do alto-falante perceber a música e somente reproduzi-la, ele recebe um arquivo com indicações de como reproduzi-la, e é o computador quem vai decidir como distribuir o som de acordo com o número de canais e caixas de som disponíveis. A ideia é possibilitar haver uma única masterização para diferentes formas de reprodução, incluindo até mesmo os seus fones de ouvido. Mas como é possível? O nosso ouvido é uma maravilha biológica que foi desenvolvida para poder captar informações em um mundo que é sempre 3D. E escutamos um som que vem da esquerda de uma forma e um som que vem de trás de outra forma. Todas essas diferenças têm parâmetros muito específicos que foram estudados durante décadas para entender como funciona a percepção do som no cérebro humano. Um campo de estudo um pouco desconhecido, mas muito interessante, que se chama psicoacústica. Por exemplo, sons que são percebidos como vindos de trás, eles têm a tendência de ser um pouquinho mais graves do que sons que estão diretamente na nossa frente, mesmo que eles sejam o mesmo som. Outro exemplo é como na vida real nenhum som chega exatamente ao mesmo tempo em um ouvido e no outro. E essa pequena diferença, mesmo que imperceptível, gera informações no nosso cérebro que são traduzidas para que possamos localizar esse som no espaço. Com as tecnologias de renderização de áudio modernas, todas essas informações podem ser criadas artificialmente, fazendo com que, mesmo escutando a música somente em fones de ouvidos, podemos perceber um espaço que não existe. Recentemente, a tecnologia ganhou tanta força que gigantes da tecnologia, como a Amazon, Apple e Google, já oferecem suas plataformas de streaming a possibilidade de escutar no formato imersivo. E já a maioria dos carros que saem de fábrica da Europa e dos Estados Unidos também já vêm equipados com o Dolby Atmos.
Como músico e produtor, eu acredito que a percepção das pessoas vai mudar e que talvez o interesse em juntar a experiência sonora da vida do cotidiano e a experiência musical também vai encontrar novos caminhos. Num momento na qual muitas dessas tecnologias propõem a substituição dos criadores por um curador de ideias e de conteúdo, é interessante focar em um outro lado da tecnologia que possibilita novas formas de pensar e novas formas de criar música. E se você se interessa por música imersiva, ou se você quer aprender um pouco mais, eu e um amigo meu chamado Franco, engenheiro de som residente nos Estados Unidos, estamos oferecendo conselhos. Então você pode entrar em contato com a gente pelo Instagram.